Olá, hoje nós vamos começar a falar sobre como desenvolver nosso crescimento espiritual. Então, primeiro nós começamos planejando. Nós ouvimos o irmão, nós fizemos muitas perguntas, nós ensinamos algo e agora é hora de colocar um plano em ação. E a gente vai começar a falar sobre imaginar. Esse é o primeiro passo do nosso desenvolvimento espiritual. Alguns autores dizem que tudo que é criado nesse mundo é criado duas vezes. Primeiro na nossa imaginação e depois na vida real. Imaginar algo que não existe é uma disciplina espiritual e é uma habilidade que nos foi dada por Deus. Todos nós somos capazes de imaginar. É uma habilidade incrível. Todos nós deveríamos fazer uso disso. Depois da gente ouvir o irmão, depois da gente ensiná-lo, chegou a hora de tentar construir um caminho de como a pessoa vai de fato crescer e mudar e adquirir habilidades em sua vida. O primeiro passo é conseguir imaginar a si mesmo de uma forma diferente. A pessoa precisa vencer os obstáculos da realidade e pensar que ela vai ser algo que é diferente do que ela consegue ver no momento. Aqui em Efésios 3, no versículo 20 e 21, a Bíblia fala: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então aqui a Bíblia fala que Deus é capaz de fazer mais do que nós conseguimos, do que nós podemos pedir ou pensar ou imaginar. Sabe, outras disciplinas espirituais que não são a imaginação, elas também funcionam assim. Pense na leitura bíblica, na oração, na meditação, na confissão de pecado. Na verdade, o que a gente está fazendo ao praticar essas coisas? A gente está se aquietando, a gente está parando um pouco, a gente está permitindo que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas. À medida em que nós contemplamos, à medida em que a gente medita, à medida em que a gente pensa a respeito das verdades de Deus. A gente tira a nossa atenção e dá essa atenção para contemplar Deus. E à medida em que a gente contempla Ele, à medida em que a gente adora Deus, nós vamos sendo transformados à sua semelhança. O poder dessas disciplinas não está em fazer essas coisas em si. Não tem nada de mágico em ler a Bíblia ou mesmo em meditar sobre ela. O que acontece é a ação do Espírito Santo que ocorre através dela, por meio dela. E aqui a chave na imaginação é você conseguir imaginar a vida sem aquele pecado que o discípulo está enfrentando. Em outras palavras, imagina a pessoa se imaginar como Jesus viveu. E ao focalizar em Jesus, as pessoas vão ser capazes de achar as respostas para os seus desafios. Você pode explicar o conceito para o irmão da seguinte maneira: olha, Deus ele de fato nos santifica ao longo do tempo, não é verdade? O Espírito não trabalha em nós para nos ajudar a ser mais parecidos com Jesus à medida em que a gente busca Ele. Bem, a gente não sabe exatamente como que as mudanças ocorrem, nem quando as mudanças ocorrem, mas a gente sabe que é real, que Deus trabalha em nossas vidas e nos muda. Então, vamos fazer um exercício aqui, vamos adiantar nossa vida um pouquinho. Vamos pensar como nós agiríamos, como você agiria daqui a um ano. Imagina se Jesus tivesse feito o trabalho de santificação em sua vida. O Espírito mudou você, ele te transformou. Você não é mais a mesma pessoa que você é hoje, você é uma nova pessoa. Então imagina, por exemplo, digamos que a pessoa esteja tendo dificuldades em tratar seus filhos bem. A gente pode dizer: imagina você tratando seus filhos de forma diferente daqui a um ano. Como que vai ser essa nova você daqui a um ano? Me descreva um pouquinho, me conte o que você está imaginando, como que você vai tratar seus filhos. Ou então, digamos que o Espírito Santo agiu em sua vida e na semana que vem você vai estar completamente diferente. Você vai viver como Jesus viveu. Como que você vai ser parecido? Me conta, como que vai ser seu comportamento? Me descreve como que vai ser o começo do seu dia até o fim do seu dia. Na verdade, o que você está fazendo com isso é ajudando a pessoa a fazer descobertas sobre si mesma através do Espírito Santo. Você não quer dizer para a pessoa como ela deve se imaginar. Você quer ajudar a pessoa para que ela mesma se imagine de uma forma diferente daqui a um tempo. Porque você pode até dizer para ela como ela poderia ser, mas é bem melhor guiá-la para que ela mesma faça suas descobertas. E nesse momento, quando a gente faz essas perguntas para a pessoa, se imagina, as pessoas em geral costumam ser vagas.
Ah, eu não vou ser muito dura com meus filhos. E essa descrição, na verdade, não ajuda as pessoas a não serem duras. Ser duro tá expressando a ausência de algo que ela deseja. A gente quer ajudar as pessoas a imaginarem algo positivo que elas podem ser. Como vai ser o comportamento dela descrito em termos positivos? Na verdade, a gente precisa ajudar o irmão a se imaginar de forma a estar diferente. As mudanças que ele imaginar, o que ela imaginar, precisam ser mudanças espirituais, precisam ser mudanças tangíveis, ou seja, coisas que podem ser medidas, coisas que podem ser visualizadas de forma muito clara. As mudanças precisam ser alcançáveis e as mudanças precisam ser responsáveis. Vamos falar sobre cada uma dessas áreas. Primeiro, as mudanças precisam ser espirituais. Então, duas perguntas que a gente pode fazer para ajudar a pessoa a imaginar mudanças espirituais em sua vida. A primeira delas, como que essa coisa que você imaginou vai convidar o Espírito Santo para trabalhar mais em sua vida? Em outras palavras, como que isso daí vai facilitar a ação de Deus em você? Isso daí vai te ajudar? Deus, você tá fazendo algo, tá imaginando algo que vai cooperar com o trabalho que o Espírito quer fazer em sua vida? E a segunda pergunta que a gente pode fazer, que diferença isso vai fazer? O que você imagina que vai ter de impacto na sua vida quando você fizer isso daí que você está imaginando? Por exemplo, alguém quer se sentir mais próximo a Deus. E aí você pergunta para a pessoa, pede para a pessoa se imaginar mais próxima de Deus e você pede para ela descrever para você como que ela se imaginou e ela fala, por exemplo, em vez de acordar às 6 horas, eu vou acordar às 5h30 todo dia para orar. Bem, o fato é que acordar mais cedo para orar todo dia não torna em si alguém mais espiritual. Quando a gente pergunta para a pessoa, como que essa ação vai convidar o Espírito Santo a trabalhar mais na sua vida? Aí a pessoa pode pensar, eu vou passar mais tempo com Deus, eu vou passar mais tempo em intimidade com Ele. Ótimo! É exatamente o que a pessoa precisa pensar, porque não é só passar um tempo de manhã que torna as pessoas próximas a Deus, mas é um senso de intimidade, é um senso de eu compartilho mais da minha vida com Deus. Esse sentimento nos ajuda a nos sentir mais conectados com Deus. Que diferença isso vai fazer na sua vida? Bem, eu vou reservar uma parte maior do meu dia para dedicar a Deus, para pensar a respeito das coisas espirituais e não só das coisas desse mundo. E isso vai criar mais intimidade com Deus. Ou então imagine uma pessoa falando que quer melhorar a vida de oração dela. A gente pode perguntar para a pessoa, o que está te levando a querer uma vida de oração melhor? Quais escrituras estão te levando a tomar essa decisão? A gente sabe que a vida de oração é importante. O fato da gente fazer essas perguntas não é porque a gente ignora o fato de que uma vida de oração faz bem para todo mundo, mas a gente quer tirar do coração da pessoa as motivações, os desejos, para que ela medite se o que ela está querendo é algo espiritual. Às vezes as pessoas elas desejam coisas que de fato não vão levá-las para mais próximas de Deus. E quando a gente faz esse tipo de pergunta, como que isso vai ajudar o Espírito a trabalhar na sua vida? Que diferença isso vai fazer? Que escrituras estão te motivando? Essas perguntas ajudam as pessoas a meditar se de fato as mudanças que elas estão imaginando são mudanças espirituais ou não. Nós queremos ajudar as pessoas a se focalizar em Cristo, a pensarem nas mudanças em suas vidas que Cristo faria, como Cristo agiria. Se você acordasse hoje e você fosse diferente e Cristo estivesse completamente formado em você, o que você faria? A gente quer ajudar as pessoas a enxergarem a si mesmas agindo como se Jesus estivesse formado nelas. As mudanças também precisam ser tangíveis. João Batista e Paulo afirmaram que nosso arrependimento ele precisa ser visto por meio de ações, de frutos, ações visíveis. Caso contrário, esse arrependimento não é verdadeiro. Para ajudar a pessoa a pensar em mudanças tangíveis, a gente pode perguntar com bastante detalhes como que você vai se parecer quando você tiver realizado isso que você está pensando. Por exemplo, pense numa mãe que quer ter mais paciência com os filhos, como a gente falou antes. E aí ela fala, eu quero ser menos dura com eles. Bem, ser menos duro não é algo tangível. Como que a mãe vai poder medir se ela está sendo menos dura? Como que ela vai saber se ela fez progresso ou não? Algo tangível não é a ausência de uma característica, deve ser a presença de uma característica. Também não pode ser algo vago. Por exemplo, eu quero ser manso, eu quero ser mansa com meus filhos quando eles estiverem conversando comigo. Ótimo!
mas a gente precisa de mais detalhes para ajudar a pessoa a entender a mudança quando ela ocorrer. Quando você for menos dura com seus filhos, como que vai ser seu comportamento, mãe? Ela precisa descrever seu comportamento com ações positivas. Ah, eu quero ser mais amorosa com eles. Já é um progresso. Mas o que significa ser amorosa? Você vai levar seu filho para o McDonald's? Você vai fazer um carinho na cabeça dele? A ideia aqui, irmãos, é ajudar o discípulo ou a discípula a entrar num ciclo de treinamento. Ela precisa ser capaz de observar em sua própria vida quando ela estiver dando os passos de crescimento, quando ela estiver fazendo progresso. E para isso, ela precisa de clareza sobre o que é que ela vai fazer, para que quando ela faça, ela saiba que ela fez e ela consiga se motivar para fazer mais progresso. Por exemplo, quando você pergunta, então, ser amoroso é levar ele para o McDonald's, é fazer um carinho na cabeça, a irmã pode parar e pensar, não, acho que para o meu filho ser mais amorosa é responder ele com mansidão, mesmo quando ele grita comigo. Isso é uma ação positiva. A mãe quer ser mansa com o filho num momento específico. No momento em que o filho for grosso com ela vai poder medir se ela de fato está sendo amorosa, se ela está sendo mansa com ele ao dar a resposta. Note aqui que é o discípulo que assume responsabilidade. A gente está perguntando basicamente para ele, o que você imagina que Jesus faria nessa situação? E a gente está esperando o discípulo pensar em sua vida e trazer situações que façam sentido para a vida dele ou dela. Muitas vezes a gente quer dar instruções específicas para as pessoas e a gente dá essas instruções e os discípulos tentam fazer isso por um dia ou 2 dias, mas porque não foi algo que bate com a realidade dele ou não foi algo que saiu do coração dele, essas coisas não tendem a perdurar. A gente pode imitar muitas coisas das pessoas, a fé, as atitudes espirituais, mas não necessariamente a gente pode imitar tudo que as pessoas fazem, porque nossa vida, nossas circunstâncias são diferentes das outras pessoas. Então, ao fazer a pergunta, ao estimular a pessoa a pensar o que ela acha que Jesus faria, a gente está tentando tirar do coração dela e da situação de vida dela as coisas que mais fazem sentido na vida dela. Bem, a terceira característica das mudanças que as pessoas precisam imaginar, essas mudanças precisam ser alcançáveis. A gente não quer as pessoas pensando em mudanças que não se apliquem à sua vida. Por exemplo, alguém quer ser mais evangelístico. Puxa, eu não tenho estudado a Bíblia com as pessoas, eu quero me arrepender disso. E aí você pede para ela se imaginar como que ela vai ser diferente. E ela fala, daqui a um mês eu me imagino indo para a China, e indo para vilarejos e pregando a mensagem para muitos povos chineses. Bem, ótimo, mas pode não ser a realidade da pessoa. Na verdade, não vai ser a realidade da maioria das pessoas ir para a China e se imaginar evangelizando lá. Aqui a gente quer estimular a pessoa, incentivar a pessoa a pensar em mudanças que sejam aplicáveis à sua vida de imediato. A gente não quer desestimular as pessoas de pensarem e imaginarem coisas grandes. A gente pode dizer, por exemplo, se ela imaginar evangelizando na China, a gente pode dizer, puxa, isso é incrível, mas que tal a gente começar com algo onde você possa ver um progresso mais imediato, mais rápido? Nunca faça pouco caso do sonho das pessoas. De fato, pode ser que Deus esteja falando para a pessoa que ela deve ir para a China, mas se ela for mesmo para a China, ela provavelmente vai fazer progressos mais imediatos no dia a dia dela aqui. E é isso que a gente está tentando estimular a pessoa a imaginar. Se a pessoa pensa em algo grande assim, a gente pode perguntar, por exemplo, você acha que isso seria um passo grande ou um passo pequeno? E a pessoa vai falar, puxa, isso é um passo grande. E aí a gente pergunta, então, o que seria um passo pequeno para que você se torne uma pessoa mais evangelística? E ela pode pensar, bem, eu podia bater na porta do meu vizinho hoje e convidar ele para estudar a Bíblia. E aí a pessoa começa a pensar em algo que seja alcançável e que tenha um resultado mais imediato em sua vida. Bem, a quarta característica das mudanças que as pessoas deveriam imaginar é que as mudanças deveriam ser responsáveis. Nós, seres humanos, a gente tem uma tendência enorme de jogar responsabilidade para outras pessoas. Lá em João 21, por exemplo, quando Pedro está recebendo uma comissão de Jesus, ele logo olha para João e fala, e ele, Jesus? E ela? E o meu vizinho? E minha mãe? E meu marido? E meu filho? Qual é a parte deles? E Deus, ele de verdade, ele está preocupado com as mudanças que nós vamos fazer. Jesus falou para Pedro, olha, se eu quiser que ele faça isso, o que isso tem a ver com você?
Você faça o que eu estou pedindo para você fazer. Eu vou pedir para ele o que eu quero que ele faça. No casamento, essas perguntas são muito úteis. A gente tende a descrever as soluções dos nossos problemas em termos do que o nosso cônjuge vai fazer. E quando a pessoa estiver se imaginando, se ela começar a falar sobre coisas que outras pessoas devem fazer para que as mudanças ocorram nela, a gente pode fazer perguntas desse tipo. Bem, imagina se a pessoa começar a fazer isso que você está dizendo que ela deve fazer. Quando ela estiver fazendo isso, o que você vai estar fazendo? Imagina você sendo uma pessoa transformada e agindo como Cristo estaria agindo quando essa pessoa tiver feito as mudanças dela. Bem, que diferença isso vai fazer quando você estiver agindo de forma diferente? Que diferença as coisas que você estiver fazendo vai fazer? Por exemplo, a pessoa pode dizer: bem, se minha esposa me encorajar mais, eu vou fazer mais atividades da casa, eu vou ajudar mais na casa. E aí a gente pode perguntar: legal, imagina então que sua esposa está te encorajando mais. Quando ela estiver te encorajando, o que você vai estar fazendo? Imagina você fazendo a sua parte. Que diferença que vai fazer na sua casa quando você estiver ajudando mais? Então, a gente quer desviar do foco de outras pessoas e colocar de novo o foco no coração da pessoa, de uma forma não agressiva, fazendo perguntas que ajudem a pessoa a se focalizar em si mesma. Vai fazer diferença se você fizer a sua parte, independente da sua esposa fazer a dela? Então, esqueça o que agora ela deveria estar fazendo e se focalize apenas na parte que você pode estar fazendo. Você acha que é isso que o Espírito Santo quer de você? É isso que significa ser formado à imagem de Cristo na sua vida? Então, de novo, trazer o enfoque para o coração da pessoa. As mudanças que as pessoas precisam executar devem ser mudanças responsáveis. E uma última observação aqui, irmãos. Seja intencional ao fazer essas perguntas. Eu sei que no começo a gente pode soar meio estranho uns com os outros, como se a gente estivesse sendo superficial. Mas seja intencional, a gente precisa romper a barreira da superficialidade. A gente precisa ter claro entre nós que nosso alvo um para com o outro é ajudar Cristo a ser formado no coração um do outro. Vamos romper a superficialidade que tenta prejudicar nossos relacionamentos de discipulado.